Fala galera, professor Valci na área, trazendo para vocês a correção daquele nosso materialzinho de povos pré-colombianos, ok? Material direcionado à turma da primeira série do sistema de ensino atual, valeu? Vamos lá então? Primeira questão, os astecas sacrificavam prisioneiros de guerra para alimentar seus deuses. O capturado tinha seu coração arrancado, era decapitado e tinha seu sangue bebido pelo captor, que depois levava o corpo para casa, esfolava-o, comia-o com milho e vestia sua pele. Olha que lindo, bem um culto religioso bem light, né? Só bebia o sangue, arrancava o coração e a pele, simples, básico. Fazia um ensopadinho lá com milho. É correto afirmar que esses rituais no mundo dos astecas eram de ordem simbólica, uma vez que os vencidos deveriam pagar um tributo de sangue aos astecas, que viam a si próprio como deuses. Não tem essa questão. O único cara que se achava o deus lá era o imperador. Os sacerdotes astecas exigiam oferendas de sangue para que não lhe faltasse alimento em seus templos. Não, as oferendas não eram exigidas pelos sacerdotes, elas eram oferecidas aos deuses. Um grande número de sacrifícios representava um reforço do abastecimento alimentar, evitando a carestia. Primeira coisa, carestia. Naquele período não tinha essa questão de estar caro ou estar barato. Eles não tinham moeda. As relações comerciais eram todas na base de troca, o famoso escambo. D. O captor do prisioneiro se vingava do inimigo comendo suas carnes e vestindo sua pele. A captura, o sacrifício, ele não era questão de vingança ou não. Ela não era uma questão pessoal. Essa captura e levá-los para o templo era uma questão religiosa. Geralmente eram feitos mais naqueles períodos em que estava tendo problemas climáticos, a agricultura estava devagar, a colheita foi fraca, então vamos agradar nossos deuses. Como que agrada os deuses? Pega um cara, corta a cabeça, arranca o coração, esfola o couro, beleza, o Deus feliz vai mandar chuva e a produção vai melhorar. E os deuses exigiam oferendas do bem mais precioso que os homens possuíam, a vida, para que o mundo fosse preservado. Então aí, mas eram os deuses que exigiam? Não, a crença era criada por quem? Pelos sacerdotes, que se diziam representantes dos deuses na terra. Então, quando alguma coisa estava ruim, bora sacrificar alguém, bora fazer com que os deuses fiquem felizes e todos nós prosperamos. No caso, nós, astecas, né? As outras tribos, nem tanto assim. Questão 2. O ser humano, historicamente, tem procurado medir e controlar o tempo. Para isso, criou instrumentos utilizando-se de elementos naturais. Vamos lá. Sobre as diversas formas de os homens medirem o tempo, atribua verdadeiro ou falso para as afirmativas. O astrolábio, ou relógio de estrelas, foi utilizado pelos povos maias e astecas. Isso aí está falso. Esse equipamento ele vem de uma tecnologia árabe e que vai ser desenvolvida lá mais na frente pelos portugueses. Ok? O item 2. A ampulheta, ou relógio de areia, foi utilizado pelos gregos e romanos. Isso é verdadeiro. Desde vocês verem filmes antigos, você vê que a forma de medir o tempo é a ampulheta. Virou, aí o prazo da areia descer. Aí eles têm toda uma contagem lá de acordo com o tamanho da ampulheta, toda uma simbologia em cima disso daí. Item 3. O relógio atômico utiliza a meia-vida de um elemento radioativo e regula atualmente a hora internacional. Também correto. A clepsidra, ou relógio de água, foi utilizado pelos povos da antiguidade. Outra verdade. Esse objeto ele foi muito utilizado por todos os povos da antiguidade. O sextante, ou relógio naval, marcava o tempo. Acabou aí. O sextante ele não marca tempo, ele marca a distância, ok? Então, falsa a primeira, falsa a última e o meio todo verdadeiro. Bora ver qual é o item? Item D de doido, D de vocês. Vamos para a terceira questão. FUVEST 1992. Vai aparecer alguns temas que você vai olhar assim, poxa, uma revolução russa, nós estamos no pré-colombiano, mas vocês estão chegando aí do 9º ano, vocês sabem que vocês já viram tudo isso na história, puxa lá na memória que vai aparecer. Mas vamos tirar algumas dúvidas aqui.
Com a vitória da Revolução Popular de 1959 em Cuba e a deposição do ditador Fidel, assumiu Fulgêncio Batista. Real. Ao contrário. Ok? Com a Revolução, liderada por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, eles assumem o poder e tiram o Fulgêncio Batista. Tá ok? Então, ao contrário, é essa afirmativa. A chamada política do New Deal foi uma tentativa de introdução do socialismo nos Estados Unidos. Parou. O New Deal não é a tentativa de colocar o socialismo. O New Deal são as medidas que o governo norte-americano toma na crise de 1929 como uma tentativa de gerar empregos e gerar renda para o povo. O Império Inca, governado por Atahualpa, foi conquistado em 1518 por Fernão Cortés. Parou. Cortés não é o conquistador do povo Inca. Cortés é o conquistador do México. Ele é o cara que conquista os povos astecas. Tá? Então, 1, 2 e 3 erradas. Bora ver se tem mais alguma coisa? Não. Então vamos ver qual é a alternativa. Todas as proposições forem falsas. Essa é a questão certa. Todos os 3 itens são falsos, ok? Quarta questão. A religião desempenhava papel central nas relações entre o Estado e a sociedade. A guerra era sagrada, pois através dela se obtinham escravos para o sacrifício humano, elemento central na ligação entre a comunidade e o Estado. Reinavam sobre um império aberto a 2 oceanos. Em 1519, com cerca de 5 milhões de habitantes, era a maior concentração urbana do mundo. De que povos nós estamos falando? Povos mexicas. Essa é a região onde vai surgir posteriormente os povos astecas. Reinavam entre 2 oceanos, porque eles ficam, todo o seu império ele ia tanto da costa atlântica até a costa do Pacífico, ok? Tupis, araucanos, tupis aqui na região mais da América do Sul. Os incas ficam nos Andes, né, mais ali pela área do Peru. E os maias é quase mais ou menos na mesma região, mas os mexicas, que depois vão evoluir ou vão se tornar o que nós chamamos de astecas, são esses povos aí que dominavam essa região. Quinta, estima-se que quando os espanhóis chegaram ao continente americano, a capital asteca Tenochtitlan contava com uma população de cerca de 200 mil habitantes, rica e bela. Possuía vários canais por onde navegavam barcos carregados de mercadorias e aquedutos apropriados para conduzir as águas das montanhas até a cidade. Sobre essa sociedade é correto afirmar-se que, detalhe, quando os europeus chegam, eles vão ter um espanto, não por verem novas pessoas num território desconhecido, mas o tamanho dessas civilizações. As cidades pré-colombianas, principalmente maias, astecas, elas já eram totalmente construídas de pedras e elas já tinham toda uma tecnologia. Aquedutos que eles tinham conhecimento dos romanos, mas eles também, os pré-colombianos, algumas dessas civilizações também utilizavam aqui. Então, um espanto, você chega, primeiro contato, povos nus, que teoricamente um grau de evolução mais atrasado, entra um pouco no continente e você se depara com uma cidade imensa, toda estruturada, com 200 mil pessoas. Então é um susto. E aí você vê uma cidade toda estruturada, com o que para eles eram costumes primitivos, um politeísmo e o uso ainda de sacrifício humano. Então não houve um entendimento de uma cultura diferente, houve um choque. Uma cultura que ainda, apesar de ter uma grandiosidade nas suas construções, tem costumes primitivos, costumes ditos por eles bárbaros. Então era considerada a morada sagrada dos deuses e tornou-se rica graças a doações recebidas de povos. Não há essa questão de doações. A maioria das civilizações antigas crescem através do quê? Do domínio. Desde que o mundo é mundo, desde que surgiu mais de um grupo humano, o mais forte sempre submete o mais fraco a escravidão ou a pagar impostos, atributos de alguma forma. Sempre o mais forte domina o mais fraco. Isso é fato. B. Cresceu e manteve-se economicamente afluente graças aos pesados impostos que eram pagos em mercadorias pelos povos vencidos. Pode ser? Sim, pode ser. Principalmente aqui,
pesados impostos, pagos em mercadorias. Como eu disse há pouco, eles não tinham ainda o uso de dinheiro, era a base de troca. Então, como eu acumulo riquezas? Fazendo com que as pessoas me entreguem mercadorias. Uma tribo dominada que produz milho, vai me pagar em milho. Que produz batata, vai me pagar em batata, e assim vai. As que são pescadoras, vai me pagar em peixe. Então eu vou sempre ter a minha civilização bem abastecida, graças à exploração de impostos em cima das civilizações mais fracas. Teve arquitetura exuberante graças à contribuição do povo maia, então submetido. Também não. Até há uns relatos da historiografia que alguns desses povos não chegaram a conviver simultaneamente durante algum período. Tanto que também a historiografia diz que quando o espanhol chegou, a cultura maia, as cidades maias já estavam vazias, não se sabe o que tinha acontecido. Ou a absorção dos astecas, ou alguma coisa assim. Ainda é um mistério esse encontro de cidades maias vazias. D. Cresceu significativamente a partir da chegada dos espanhóis? Não, na verdade é o contrário. A chegada dos espanhóis vai fazer com que aos poucos essas civilizações vão sendo subjugadas e vão perdendo a sua cultura. Então a letra C, a letra certa é a letra B. Manteve-se economicamente afluente graças aos impostos que eram pagos em mercadoria pelos povos vencidos. Então dominar outros povos era não só uma questão de você ter escravos, como você também ter digamos assim, um abastecimento alimentar maior. Eles já praticavam aí um sistema que é a mita, onde eles exploravam esses povos, com o trabalho desses povos, principalmente nas minas, lá onde retiravam ouro e outras pedras preciosas. Bom, gente, então tá aí, primeira parte, 5 questões aí para vocês, dá aquela conferida no gabarito. Em breve vamos estar colocando mais questões aí, mais correções, ok? Vamos mandar esse link para vocês lá nos grupos, vai estar lá o link do YouTube, vai lá no YouTube, assiste, dá like, toca sininho e tamo junto. Qualquer dúvida, WhatsApp, beleza?